Leão, antes mesmo de qualquer palavra ser dita, existe algo que já está escrito no campo do destino, sabe? Alguém pensa em você com uma intensidade que não encontra descanso. Não é uma lembrança leve, não é aquela curiosidade passageira. É um pensamento que volta, insiste, atravessa o dia e a noite. Mas nem tudo que é pensado é vivido. E é exatamente aí que essa leitura começa a tocar num ponto delicado. Se você ficar aqui até o final, você vai entender por que essa conexão ainda pulsa e o que isso realmente muda na sua vida. Então agora, Leão, eu peço algo simples, mas que é importante. Respira fundo comigo, solta os braços, solta os ombros, feche um pouco os olhos se você puder, mentalize o seu nome e a pessoa que vem à sua mente e permite que essa energia se encontre aqui. Esse é o momento em que o tarô ele se abre como um portal e nada entra por acaso. Então fica comigo porque essa leitura ela se constrói passo a passo e as próximas revelações elas ficam mais fortes conforme a energia ela se firma, tá bom? Nesse instante eu tiro a carta mestra da leitura, certo? Ela é a carta 0 e ela mostra aquela que fala, ela é a carta que fala diretamente de você, né? Da sua alma dentro dessa história. E a carta que se revela é o carro. Vou colocar aqui um pouquinho mais pra cá. Bem, essa carta, ela surge quando existe um movimento interno. Então, mesmo que por fora pareça silêncio, né? Por dentro você tá totalmente agitado. O carro, ele fala de alguém que tá tentando seguir, avançar, tomar controle da própria direção, mas que ainda carrega forças que ficam puxando pro lado oposto, sabe? E você sente isso. Uma parte sua quer deixar isso no passado, mas a outra parte ainda sente o impacto dessa ligação. E o tarô ele mostra que você não tá parado. Mesmo quando parece confuso, você tá em processo de escolha. O carro ele revela que você já percebeu que não dá mais para viver à mercê do que o outro, né, outra pessoa sente ou tá prometendo. Então assim, existe uma vontade forte de retomar o controle da sua vida emocional, né? De não depender de sinais confusos. E ao mesmo tempo, essa carta ela afirma algo que você já pressentia, né? Então assim, enquanto você tenta seguir, tem alguém que não conseguiu acompanhar esse movimento e ficou preso no pensamento, na memória, naquilo que não foi resolvido. Então assim, se você chegou até aqui é porque essa história ainda mexe com você em algum nível, entende? E o tarô ele valida isso. Não é fraqueza, é sensibilidade. E a carta do carro, ela também traz um aviso suave, né? Pensar em você não é o mesmo que caminhar do seu lado. Entende a diferença? Então assim, essa diferença ela vai ficar mais clara cada vez que as cartas vão avançando. Então fica comigo, porque na próxima energia que ela se abre, o tarô ele começa a mostrar como essa conexão realmente se sustenta e o que você precisa fazer para não deixar isso desviar do caminho que já começou a se abrir à sua frente. Leão, antes da gente seguir para a próxima carta, eu preciso fazer uma pausa rápida aqui, tá bom? Muitas pessoas me procuram depois dessas nossas leituras porque elas sentem que a mensagem bateu forte, mas elas percebem que ficam com perguntas, né, que só a própria história pode responder. Então é assim, se você quiser uma videoconsulta gravada, igual essa aqui que a gente tá fazendo sobre a sua questão, eu faço esse atendimento de forma individual. Eu me conecto à sua energia, à sua pergunta e gravo uma leitura completa, focada exatamente no que você tá vivendo agora. É uma mensagem só sua, feita com tarô, que você pode reassistir sempre que você sentir necessidade. Então assim, se você sentiu que essa leitura falou diretamente com você, entre em contato comigo pelo Instagram, tá bom? O link, ele tá no primeiro comentário fixado desse vídeo. Então agora vamos seguir, porque a próxima carta ela vai aprofundar ainda mais o ponto que a gente entrou da leitura, tá bom? Agora, Leão, a gente avança para a primeira carta da nossa cruz central, e a carta que se revela no momento é o 3 de ouros. Interessante. Essa carta aqui, ela cobre a nossa carta mestra. Vamos aqui. Bem, essa carta, ela fala do que está ativo agora entre você e essa situação. Existe uma construção acontecendo, mesmo que silenciosa. E o 3 de ouros, ele mostra pensamento com intenção. É uma
atenção direcionada. Alguém que observa, que analisa, que relembra detalhes, né? E essa pessoa, ela não pensa em você de forma vaga. Ela revisita conversas, gestos, momentos específicos. Existe uma sensação de isso pode ter sido diferente, sabe? Como se algo ainda tivesse em processo de avaliação interna. Mas aqui vem um ponto importante, né? Que o tarô, ele diz. Pensar não é o mesmo que agir. O 3 de ouros, ele mostra esforço mental. Ele não mostra um movimento prático. Então, assim, existe um reconhecimento do seu valor, mas, assim, existe admiração, né? Mas tudo isso ainda acontece num plano seguro, onde a pessoa ela não se expõe, ainda tá na cabeça dessa pessoa, né? Ela não fala. E o tarô, ele te chama a consciência, né? Cuidado para não confundir atenção com comprometimento. Energeticamente, essa carta, ela confirma porque você sente essa conexão ainda viva, né? Tem uma troca sutil, né, no plano, mas os astros, eles mostram que você tá num nível mais avançado de consciência do que essa pessoa. Você já quer uma construção real, não só a análise. E isso cria um descompasso que começa a incomodar o seu coração. Então, assim, fica atento, tá bom? A próxima carta, ela vai revelar o que exatamente impede essa pessoa de sair do pensamento, né? E transformar isso em atitude. E essa resposta, ela pode mexer mais do que você imagina com você, tá bom? A segunda carta que a gente tira é o 7 de espadas. Essa carta, ela fica aqui na posição de obstáculo. E assim, ela realmente mostra um obstáculo invisível, que é aquilo que não é dito com clareza, sabe? Ela revela que alguém que pensa em você, essa pessoa pensa muito em você, mas ela evita se expor por inteiro. Existe sentimento, existe lembrança, existe até desejo de uma aproximação, mas tem medo de perder o controle, medo de assumir alguma coisa, sabe? Medo de ser visto como vulnerável. Então, assim, essa pessoa, ela prefere guardar pensamento do que assumir verdade. Então, assim, essa carta, ela pede atenção, né? Ela mostra que você sente algo que tá fora do lugar. Aquelas promessas que são vagas, aqueles discursos que não se sustentam, né? São atitudes que não acompanham o que é pensado. Então, assim, o obstáculo aqui não é falta de sentimento, é falta de honestidade emocional. E o destino, ele alerta, não aceite migalhas que são disfarçadas de intenção. Energeticamente, o 7 de espadas também fala de alguém que observa a distância, que acompanha os seus passos sem se posicionar. E isso cria confusão no seu coração, porque você percebe a presença, mas não vê a ação. E o tarô, ele te chama à lucidez. Conexão é real, sabe? Não se constrói num silêncio estratégico. Então, assim, fica comigo, tá bom? Porque na próxima carta, o tarô, ele vai mostrar o que você realmente merece viver nessa história. E essa revelação, ela começa a mudar completamente a forma como você enxerga esse vínculo, né? E a energia sobe agora para o plano mais alto da cruz. E eu tiro a terceira carta da leitura. E a carta é a Imperatriz. Ela vai ficar aqui. Bem, essa carta, ela fala do que você merece, né? Do ideal que a sua alma reconhece mesmo quando tenta se contentar com menos, né? E a Imperatriz, ela é um amor nutrido, uma presença constante, é cuidado verdadeiro. E ela surge aqui como um lembrete espiritual, né? No fundo, você sabe exatamente o tipo de vínculo que você quer, né? Você não quer dúvida, você não quer joguinho, você não quer silêncio disfarçado de profundidade. Você quer ser escolhido de uma forma clara. E essa carta, ela também revela algo forte, né? Assim, enquanto essa pessoa pensa em você, sente falta e te mantém no coração, você representa para ela um ideal que parece grande demais, né? A Imperatriz, ela mostra que existe admiração, até um certo encantamento, mas também tem uma insegurança, né? Nem todo mundo se sente à altura de quem sabe o próprio valor. Isso cria uma certa distância, cria um medo, né? Essa pessoa tem medo de pessoas que sabem o próprio valor. E assim, o tarô, ele te acolhe, mas também te provoca, né? Não negocie o que é essencial para você.
O destino, ele mostra que baixar suas expectativas não te aproxima do amor, só afasta você de você mesma. E a Imperatriz, ela corre atrás, né? Ela atrai. E você tá entrando numa fase em que a sua energia ela começa a pedir reciprocidade real. Bem, então eu vou pedir pra você aqui ficar novamente comigo, tá bom? Porque a próxima carta, o tarô ele vai revelar o que você já tem nas suas mãos e talvez esteja subestimando, né? E isso muda completamente a dinâmica aqui dessa história. A próxima carta que a gente vai tirar vai ser a base da nossa cruz, tá? E a quarta carta, o 9 de copas. Assim, essa carta ela fala do que você já carrega dentro de você, mesmo quando você esquece. E o 9 de copas, ele revela uma satisfação pessoal, né? Um magnetismo, um desejo realizado no plano interno. Então, assim, existe algo em você que já está completo. Você tem presença, tem valor, tem uma luz própria, e é exatamente isso que faz essa pessoa pensar em você com tanta frequência. Você representa aquilo que desperta prazer, conforto emocional. Sabe aquela sensação de lar? Mas assim, o tarô ele também traz um alerta suave, né? O 9 de copas, ele pode ser uma armadilha quando você começa a aceitar pouco, sabe? Só pra não perder o que já conhece. Então assim, você não precisa se contentar com pensamento à distância pra se sentir validado, tá? Com pensamento de aceitação de outras pessoas. A sua energia, ela não pede migalhas emocionais, ela pede uma troca verdadeira. Então assim, com essa carta, os astros eles mostram que você tá num ponto em que reconhecer o próprio valor muda tudo. Quando você se posiciona inteiramente, o campo energético ele responde. Isso afeta diretamente quem te observa de longe, sabe? Essa pessoa, ela sente sim, no caso, o impacto da sua presença, mas você não pode viver só com um desejo guardado no coração do outro, sabe? Não pode viver só dessa forma, como uma lembrança do outro. Então, assim, você tem que agir com a sua luz própria, certo? Vamos então tirar a próxima carta, tá bom? Ela vai abrir a nossa conexão com o passado em relação a essa história, tá bom? A próxima carta que a gente tira é o Valete de Paus. Assim, essa carta ela fala do início dessa conexão, da faísca que acendeu tudo. O Valete de Paus, ele traz entusiasmo, curiosidade, um desejo de viver algo novo, mas também ele traz imaturidade emocional. Então, assim, no começo tudo parecia leve, intenso, cheio de possibilidades, né? E eram aquelas palavras rápidas, aqueles olhares que prometiam muito, uma sensação de empolgação, né? Que fazia o coração bater mais forte, aquela paixão. E isso marcou você, né? Mas o tarô, ele é claro aqui. Essa energia era mais por impulso do que construção. O Valete de Paus, ele age pelo fogo do momento, não pela constância, pela consistência, né? E o que ficou desse passado foi exatamente isso. Alguém que sentiu muito, mas não soube sustentar, né? Alguém que acendeu, mas não cuidou da chama. E os astros, eles mostram que parte da confusão atual nasce daqui. Você ainda lembra do potencial, não do que realmente foi vivido. E o tarô, ele te dá uma bronca leve aqui também, mas também é muito necessária. Não confunda começo intenso com um futuro garantido. Nem toda empolgação vira ouro, vira compromisso, entende? Então, vamos permanecer aqui, tá bom? Porque a próxima carta, ela vai mostrar o que começa a se formar à sua frente, a partir de agora, sabe? E por que você já não reage mais como antes a essa energia que se abre, né, ao seu redor? E assim, vamos ver qual que é a próxima carta, a nossa sexta carta da tiragem. 4 de copas. Bem, posicionar ela aqui. É uma carta que representa propensão de futuro. Deixa eu ver aqui. Bem, essa carta ela fala do futuro próximo e do seu estado emocional diante disso. O 4 de copas, ele mostra um cansaço do coração, uma sensação de
já tem sentido demais, sabe? Esperado demais. Você começa a olhar para essa conexão com menos encanto e mais lucidez, né? Aquilo que antes mexia profundamente com você, agora encontra um limite interno, né? Não é uma frieza, é maturidade emocional que está se formando. E o tarô ele mostra que, mesmo sabendo que essa pessoa pensa em você, algo em você já não se satisfaz com isso, né? Pensamento sem atitude começa a ser vazio, né? Soar vazio. E os astros, eles indicam um momento de pausa necessária. Quase como que se sua alma, né, estivesse dizendo, isso já não me alimenta mais. Então, assim, aqui existe um aprendizado importante, né? Nem toda oferta merece ser aceita só porque existe. Essa imagem dessa carta, ela é incrível. É realmente isso. Assim, às vezes o universo ele coloca algo na sua frente só para você perceber que já não cabe mais. E o 4 de copas, ele não fala de perda, né? Ele fala de uma escolha consciente. E essa carta realmente, ela é realmente incrível nessa posição, com essa situação, ela é realmente incrível. Bem, a próxima carta, ela vai mostrar como você mesmo, né, reage com essa situação internamente. E essa revelação, ela traz um choque de verdade que muda tudo, né, normalmente. É como você está agindo de acordo com essa situação. E isso fala muito sobre como as coisas estão andando. Bem, vamos tirar aqui a nossa 7ª carta. A Torre. Vou colocar ela aqui. Bem, essa carta, ela fala do que de você dentro dessa situação, né? Do que está acontecendo por dentro, mesmo que você não demonstre. E a torre, ela surge quando uma verdade não pode mais ser ignorada. Algo dentro de você começa a ruir, não por fraqueza, mas porque já não se sustenta, né? São crenças antigas, expectativas, fantasias. Tudo isso começa a cair para que algo mais real possa existir. Leão, o tarô, ele mostra que você está acordando para algo importante. Você percebe que não dá mais para se apoiar em sinais confusos, né? Ou em pensamentos que nunca viram ação. Então, assim, a torre, ela não vem para te destruir, ela vem para te libertar. Existe um choque de lucidez acontecendo, né? E ele muda a forma como você enxerga essa pessoa. Quase derrubei tudo. E principalmente como você se enxerga nessa história. Os astros, eles indicam que essa quebra interna é necessária para você retomar o seu poder, né? Você começa a entender que não precisa segurar nada que não te escolhe por inteiro, entende? E isso assusta, porque mudar dói. Mas o tarô é claro, depois da queda, sobra a verdade. Então, fica comigo, porque na próxima carta, o tarô ele vai revelar como que o ambiente ao redor reage a essa mudança e para onde essa energia começa a te conduzir, certo? Bem, a energia agora ela se desloca para fora de você, para o que te cerca. E eu tiro a 8ª carta. 6 de espadas. Essa carta, né, ela fala do ambiente, tá? Das influências ao redor e do movimento que acontece mesmo quando ninguém anuncia nada, certo? E o 6 de espadas, ele é a energia da transição silenciosa, né? Tem pessoas se afastando, situações mudando de forma quase imperceptível, caminhos que começam a se separar. Então, assim, existe um deslocamento acontecendo. Não só seu, mas de todo o contexto ao redor dessa conexão. O tarô, ele mostra que quando você passa por esse despertar interno, o ambiente responde empurrando você para águas mais calmas, né? Então, mesmo que exista saudade, mesmo que exista pensamento, o destino ele começa a criar distância para proteger a sua mente e o seu coração. Então, assim, não é uma punição, é um cuidado espiritual, né? E essa carta, ela revela algo que é importante. Essa pessoa sente a sua mudança. Ela sente esse afastamento energético. E isso mexe porque quando você para de alimentar, o outro percebe o vazio,
né? Mas o 6 de espadas, ele deixa claro que nem todo mundo atravessa a ponte com você. Alguns ficam só olhando da margem, né? E assim, os astros, eles indicam que esse afastamento, ele tem um propósito. Ele limpa ruídos, né? Silencia confusões e ele prepara o terreno para algo mais alinhado com o que você está se tornando, né? Então, assim, fica comigo porque a próxima carta, o tarô ele vai revelar o que você mais deseja e, ao mesmo tempo, mais teme nessa história. E a 9ª carta que a gente tira é o Rei de Ouros. Bem, essa carta, ela fala da sua esperança mais profunda, né? Que seria o quê? A estabilidade. Você quer algo firme, né? Seguro, que não te deixe em dúvida. E o Rei de Ouros, ele revela que, apesar de toda a intensidade vivida, você não quer mais emoções estáveis. Você deseja alguém que fique, né? Que permaneça, que sustente, que prove com atitudes. E, ao mesmo tempo, existe um medo silencioso de não encontrar isso nessa conexão. E o tarô, ele mostra que você já amadureceu muito, né? A sua energia, ela pede uma constância, não mais só uma promessa. E o medo aqui não é amar, é investir em algo que não cresce, né? Por isso que você começa a observar mais, sentir menos impulso, exigir mais coerência. Isso muda completamente a dinâmica que é energética entre você e essa pessoa. Então, assim, os astros, eles indicam que essa pessoa sente essa mudança em você. Sente que você já não se entrega fácil, que já não se contenta com pouco. Isso gera insegurança do outro lado, né? O Rei de Ouros, ele mostra que você tá pronto para algo sólido, mas nem todos estão no mesmo nível de maturidade. Entende a diferença? E bem, a próxima carta, ela revela qual caminho que se abre a partir daqui e qual decisão começa a se formar naquele seu horizonte emocional, né? Então vamos tirar aqui a nossa 10ª e última carta. 2 de paus. Bem, essa carta, ela fala do caminho que se abre diante de você, né? O 2 de paus, né? Ele é o momento em que a alma olha para frente e percebe que existem 2 direções possíveis. Você já não está preso lá no passado, mas ainda observa antes de avançar. Assim, existe consciência, né? Uma visão mais ampla e uma pergunta silenciosa. Até onde vale a pena continuar olhando para trás? O tarô, ele mostra que você retoma o seu poder de escolha, né? Pensar em você não te define mais. O que define agora é o que você decide fazer com a própria energia. E o 2 de paus, ele indica expansão, novos horizontes, né? É aquela vontade de algo maior do que aquilo que ficou incompleto. E ao mesmo tempo, mostra alguém do outro lado percebendo que você não tá mais parado no mesmo lugar. Não é isso? E assim, os astros, eles confirmam, né? Quando você começa a planejar o futuro, o passado ele sente. Mas essa carta, ela não fala de retorno garantido, né? Ela fala de autonomia. Você não espera mais ser escolhido, você escolhe, né? E essa mudança interna, ela altera todo o campo ao seu redor. E assim, tem algo se formando a partir daqui, tá bom? Uma direção, ela começa a se definir, né? Mas ainda não tá totalmente revelada. O tarô, ele deixa a energia em suspensão, porque a próxima resposta, ela não vem de fora, ela nasce da sua decisão, né? Então, assim, agora nós vamos encerrar essa leitura com respeito, com consciência e com cuidado com as energias que se abriram aqui, tá bom? O tarô, ele mostrou um caminho claro. Sim, existe alguém que pensa em você, sente a sua falta, te carrega no pensamento, no coração, mas as cartas, elas também, assim, elas foram firmes, né? Elas mostram que pensamento não é atitude e que nem toda conexão que insiste, né, merece continuar sendo alimentada. E o aprendizado principal dessa leitura é sobre você, sobre retomar o controle da sua própria direção, como a carta do carro,
né? Já anunciou lá no início. Então, assim, é sobre parar de aceitar sinais confusos, sabe? Aquelas promessas que são vagas, os silêncios que cansam o coração. E a Imperatriz, ela já te lembrou do seu valor, né? O 9 de copas, ele mostrou que você já é suficiente. A torre, ela quebrou, né, ilusões que são necessárias. E assim, o 2 de paus, ele deixou claro que o futuro, ele depende da escolha que você faz agora. Então, assim, o que o tarot te pede, Leão, é simples e é profundo ao mesmo tempo. Observe mais, reaja menos. Não corra atrás de quem só pensa. Escolha quem caminha. Preserve a sua energia, os seus limites, a sua paz. Porque assim, quando você se posiciona internamente, o universo ele reorganiza tudo ao redor, não é? E o que é verdadeiro encontra você no tempo certo, sem esforço forçado. E bem, se essa leitura ela tocou você de alguma forma, eu te peço com carinho que se inscreva no canal e acompanhe as próximas leituras que a gente vai fazendo todos os dias, tá bom? Elas se complementam, né? E podem trazer respostas que são importantes para outras áreas da sua vida. Sua presença aqui, ela fortalece esse trabalho espiritual e permite que essas mensagens, elas continuem chegando a quem precisa, tá bom? Então agora, com gratidão, eu fecho esse campo energético, que as cartas retornem ao seu silêncio sagrado, que as energias se limpem, que o que não é seu se dissolva e que fique apenas aquilo que te fortalece, te protege e que te guie. Que você consiga passar por isso, que você siga com mais clareza, mais amor próprio e mais confiança no seu caminho. E que o universo te trate com gentileza.